Tá gravando, meninas? Me chamo Bárbara Remani, somos estrangeira, e hoje a gente vai falar da rede social como possibilidade de expressão. A produção dos meios de comunicação de massa, a produção da subjetividade capitalística, gera uma cultura como vocação universal. Esta é uma dimensão essencial na confecção da força coletiva de trabalho e na confecção daquilo que eu chamo de força coletiva de controle social. Félix Guattari, 1996. No último vídeo, a gente falou sobre a relação de mão dupla entre a cultura e o autoconhecimento, onde eu trouxe alguns elementos sobre a cultura africana para que a gente possa ter um suporte existencial como pessoas pretas, pessoas de cor no mundo, vivendo em meio a esse caos generalizado imposto pelos efeitos socio-históricos do colonialismo, do imperialismo e coisas desse tipo. De dois textos que eu havia escrito em 2022 na plataforma do Medium, onde eu faço uma reflexão sobre essa introdução nas plataformas digitais, como também um movimento que a gente precisa não naturalizar, principalmente quando a gente está nesse processo de produzir um conteúdo que não é só uma foto, não é só um tweet, né? É um vídeo de 20 minutos, é um texto de 10 minutos, de 5 minutos, enfim, com coisas e chaves de reflexões e de pensamento. Eu pessoalmente não gosto muito de utilizar esse conceito da influencer digital, mas no mundo de hoje não tem como a gente destacar, né, desse momento de criação de conteúdo ou de compartilhamento de criações reflexivas na internet como influência. Aqui, para começar, eu quero trazer a questão do contorno que faz com que esse movimento de entrada nas redes sociais seja algo a ser pensado. Falar do contorno neoliberal é também falar do contexto histórico e social que a gente está inserido no momento presente, enquanto esses vídeos estão sendo criados, enquanto a gente está construindo essa comunidade aqui no Musa Estrangeira e no Aprendendo a Cada Passo. Também é uma maneira de eu não me sentir tão flutuante nesse processo de estar botando a minha cara aqui, compartilhando a minha visão de mundo, minha perspectiva e meu ponto de vista. Porque essa é uma coisa específica do momento em que nós vivemos. O próprio movimento de você compartilhar a sua visão no mundo pode tanto contribuir com a manutenção de uma lógica dominante, quanto pode, de fato, fazer uma ruptura na sua comunidade mais próxima e nas pessoas que você tem acesso. Pensar, então, nesse sentido, me leva para o primeiro texto que eu encontrei, que foi uma tradução, está disponível no Medium, eu vou botar o link aqui na descrição, onde eu trago essa questão da rede social como a não autoexpressão. O que eu quero dizer com isso, assim? Esse texto foi algo que eu encontrei em meados de 2020, nesse processo de estar mais conectada, né? Que foi um processo, na verdade, comum a todos nós por conta da pandemia da Covid-19, que foi uma crise social, sanitária, mundial, assim, que nos pegou totalmente desprevenidos, mas ao mesmo tempo nos colocou mais perto desse acesso a informações pela internet, a comunicação pelas redes sociais e outras plataformas digitais que foram sendo criadas ou fortalecidas nesse processo. Então, foi um momento de encontrar recursos existenciais, pessoas desembolando esse assunto, pensando nessa expressão moçambicana do desembaraçado, desembolar, para que a gente pudesse também viver esse momento de uma maneira mais leve. O primeiro texto, sendo essa tradução de 2014, não abarca coisas que a gente está vivenciando a partir da criação do TikTok, a partir de uma colocação do Instagram como parte quase que essencial da nossa vida cotidiana, com um defasamento do Facebook, do e-mail, pela rapidez das trocas de informação no WhatsApp. Eu nem sei se eu poderia estar falando tanto nomes das plataformas, mas
Tudo bem, porque esse é um vídeo onde a gente está aqui para refletir junto realmente sobre esse suporte neoliberal do que a gente está fazendo, né? E também buscando criar rupturas, brechas e caminhos outros, além de torções, para que a gente possa continuar no movimento criativo, porém crítico, né? Aqui dessa criação, dessa comunidade também de troca, de pensamento, de expansão, de possibilidade de percepção. A gente está falando de um lugar onde a gente também enxerga que a gente está inserido nesse momento histórico, social do neoliberalismo, que nada mais nada menos que uma expressão mais atualizada do sistema capitalista, ou como eu gosto de pensar junto com Félix Guattari e Sueli Honig, né, um sistema capitalístico, né, que envolve diversos elementos diferentes entre si, que nos acompanham e nos atravessam como vetores de força a todo tempo, influenciando na maneira que a gente vai sentir, que a gente vai compreender e que a gente vai agir no mundo. Eu trago um trecho aqui do Achille Mbembe falando do neoliberalismo como essa época ao longo do qual o tempo curto se presta a ser convertido em força reprodutiva da forma dinheiro. Ou seja, aqui a gente também relembra D'Artaud e Laval, em 2016, quando eles falam da razão neoliberal. Ou seja, o neoliberalismo ele é uma versão do capitalismo que excede ao campo da economia e da política macro para um campo onde os afetos, onde a mente e as imaginações fazem parte agora desse grande balaio de poder, de dominação e de controle. Então, nesse sentido, Mbembe continua falando que, tendo o capital atingido seu ponto de fuga máximo, engrenou-se um movimento de escalada, baseado na visão segundo a qual a todos os acontecimentos e a todas as situações do mundo da vida pode ser atribuído um valor no mercado. Então, esse movimento também se caracteriza por uma produção da indiferença, por uma paranoica codificação da vida social em normas, categorias e números, além de racionalizar o mundo a partir das lógicas empresariais. Esse é um ponto essencial para a gente pensar quando a gente está conversando sobre a criação de conteúdo e sobre a presença nas plataformas sociais, a partir desse lugar de estar falando sobre assuntos, de estar, de alguma forma, se colocando como uma pessoa a ser vista, né? Porque a gente está no momento do capitalismo onde Guattari e Sueli Honig e Gilles Deleuze nos relembram que segue sendo um capitalismo dependente dos países do norte do mundo, como Estados Unidos e Europa, como um continente, mas também países específicos, como França, Reino Unido, Alemanha, que continuam tendo algum tipo de influência no como as coisas funcionam. Aqui eu trago de volta a questão da cultura que a gente conversou um pouco no último vídeo, assim, como também o espaço onde essa dominação e essa exploração capitalista vai acontecer, principalmente no que diz respeito às aspirações, ideias, desejos, opiniões e interesses. É isso que o neoliberalismo nos faz. Além de influenciar e, na verdade, estruturar a nossa vida familiar, a nossa vida educacional, a nossa vida no que diz respeito à nossa existência em comunidade, em relação à liberdade de expressão existencial ou não, agora a gente está numa expressão desse modelo político-social e econômico que infiltra nos nossos afetos, que epidermiza em nossos corpos, que influencia os nossos sistemas internos, ou seja, que de fato afeta o nosso corpo não apenas como uma engrenagem do sistema, não só como um corpo-coisa que serve para o trabalho, mas agora, como o Malcolm X nos coloca para pensar, né, que infiltra nossas mentes e nossas imaginações com ideais colonialistas e imperialistas, e agora com todos esses ismos que cada vez mais ficam mais evidentes por conta de também um movimento de ruptura que nós estamos conseguindo fazer com o próprio acesso
as redes sociais. Aqui a gente entra então com um contraste, né, que é o segundo texto, onde eu começo a meio que buscar tecer uma conversa com um contexto neoliberal, né, das redes sociais para um campo de criação, né, de uma outra ambientação para essa criação e compartilhamento do ponto de vista nas redes sociais, né, que é a perspectiva dessas plataformas como caminhos abertos, gratuitos e possíveis para uma ampliação cultural, assim como para uma troca com a comunidade na construção de uma identidade pessoal, em meio a um momento histórico onde esses universalismos tentam nos dizimar literal, concreta e simbolicamente, como pessoas que carregam histórias e saberes e propósitos e sonhos e todas essas coisas. Aqui a gente está falando de uma ligação entre a responsabilidade pessoal, que a gente fala nos vídeos aqui, e a ação coletiva, que não necessariamente trata da gente estar com outras pessoas diretamente, inicialmente, mas da gente entrar aqui nesse campo das redes sociais, envisionando a criação de rede, a criação de laços e a formação de pontes, ao invés de uma atomização em si mesmada que muitas vezes acontece quando a gente cria plataformas individualizadas de compartilhamento de detalhes das nossas vidas com o objetivo de compartilhar, enfim, feitos e lazeres e alcances com o objetivo de fazer um showcasing, ou seja, de uma demonstração performática da nossa vida. Então, a gente se depara com um paradoxo que essa maior conectividade que o neoliberalismo ou, enfim, as tecnologias comunicacionais e da informação, falei o termo errado, mas TICs, fazem conosco, né? Que é algo que a gente pode conversar com o que a Akili Mbembe nos traz em sua entrevista à FLUP de 2020, dos aspectos do capitalismo neoliberal como aquele que atomiza mecanismos de poder que antes eram utilizados numa macropolítica através de instituições centrais, né, como a igreja, como a escola, para coisas tão pequenas e capilares quanto as nossas trocas através de comentários em posts ou as pesquisas que nós fazemos no Google e coisas desse tipo. Então aqui a gente está se atentando sim a essa mediação capitalista ou capitalística que existe nas redes sociais através, por exemplo, da lógica de produção de conteúdo, da prestação de serviços através dessas plataformas em troca de dinheiro ou coisas que representam dinheiro, e essa relação entre a demanda e a criatividade, que pessoalmente é algo que eu tô bastante interessada de ficar constantemente, recorrentemente refletindo quando eu me permaneço nesse lugar de ficar retornando e criando coisas aqui pra gente. Aqui é um espaço onde a gente pode passar a pensar nessa ação coletiva que ao mesmo tempo é singular, como uma possibilidade da gente se deparar com esse movimento ou mecanismo de reforço de imperativos coloniais de pensamento, de modelos de existência que a gente recebe como propaganda ou como, enfim, um certo modo de compartilhar-nos na internet, que é o que o autor do texto da tradução defende, né? Como a gente está sempre buscando ser algo, um ideal de ser, em busca de tapar ou tamponar buracos existenciais que o próprio sistema capitalístico nos impõe. Além disso, como a gente pode se colocar em postura de se deparar com aquilo que vem nas entrelinhas, que são resquícios da cultura. Eu trago uma possibilidade da gente pensar também essa introdução nas redes sociais como pessoas pretas com acesso à tecnologia, como algo a se refletir de um outro ponto de vista. Aqui eu também trago esse modo de existência que a cultura africana nos ensina como um suporte para que a gente possa compartilhar ou construir conjuntamente essa identidade pessoal a partir de um senso de solidariedade vital, ou o que a gente chama de kinship.
para entrar nas redes sociais de uma maneira que eu não seja completamente cooptada pelos modos de fazer, é necessário que, então, eu sempre me ponha nesse lugar de estar me refletindo e implicando a cada vez que eu faço um upload diferente aqui. Justamente sempre pensando junto com Malcolm X, Frantz Fanon e Dona Marimba Ani, nesse sentido da nossa posição como agente da nossa vida nesse mundo caótico. Eu afirmo que não estarmos nesses espaços como pessoas que estão falando sobre a situação da nossa experiência existencial no mundo contemporâneo não trata de uma falta de interesse em me expressar ou de uma falta de vontade de estar aqui compartilhando meu ponto de vista, mas que trata, sim, de que minha voz foi sistematicamente desqualificada, apequenada, desvalorizada por um sistema racista e pela sociedade que é seu fruto. Eu falo isso nesse texto, em resposta à tradução, em 2022, pensando nessa questão da infraestrutura social do neoliberalismo como algo que causa uma sobreposição dinâmica entre o mundo digital e o mundo físico. Então, partindo desse senso de kinship, ou seja, de solidariedade vital, estar presente nas redes sociais também trata de estar fazendo algo de uma maneira que nunca antes na história recente a gente pôde fazer. Ou seja, é uma maneira da gente poder também estar constantemente nos mantendo num lugar de combate visceral, frente a concepções, modos de sentir e responder a esses sentimentos, que seja violento e enclausurador, Aqui nas redes sociais a gente tem essa possibilidade de ultrapassar uma certa cooptação, Essa é uma reflexão que eu sinto que a gente pode fazer periodicamente nesse lugar de estar produzindo conteúdo, ou até no lugar de quem está consumindo esse conteúdo também, como usuários de plataformas digitais, como usuários de plataformas de compartilhamento de informação, como também produtores de dados para poder o desenvolvimento dessas tecnologias continuar acontecendo, que a gente possa burlar um pouco essa função algorítmica de modelização e normatização da existência através de uma expressão intencional de si em sua plenitude, continuando nesse mesmo movimento de vida que leva em conta uma interrelacionalidade entre a nossa mente, nosso corpo e nosso espírito. A gente entende que, ao englobar essa multidimensionalidade humana para além de uma planificação da nossa existência, nessa razão neoliberal, a gente consegue resgatar essa dimensionalidade das questões que nos atravessam, como eu falo aqui bastante, da questão da negritude como um movimento existencial, um movimento cultural, um movimento de suporte existencial. A gente consegue ver como a gente, com as ferramentas que a gente tem, que os nossos mais velhos nos forneceram através, enfim, dos movimentos sociais, da produção de músicas, de romances, de planos políticos, a gente consegue vir a criar nossa própria maneira e estética de existência que esteja politicamente implicada com a nossa continuidade. Como fechamento, eu gostaria de mencionar a ética da serenidade e o encantamento como possibilidades da gente poder estar exercitando não só esse pensamento, mas essa atitude, essa postura nas plataformas e na vida de uma maneira menos, não só sofrida, mas também que consiga vir a partir de um lugar, de fato, de criação de maneiras outras, ou outros caminhos para esse rio escoar, que não seja o caminho mais percorrido, sabe? Que a gente possa ultrapassar essa maneira defasada, porém extremamente atual e atualizada de existir no mundo. Enfim, seguimos juntos, aprendendo a cada passo. Anko Jasaneb para todos nós. Tá gravando, meninas?